Estamos ao vivo para mais um Arrasta Talks, hoje com o Lucas Reis. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, estar aqui. Obrigado a você, Diego. Privilégio muito grande. Comentei que nessa cadeira aqui sentaram grandes personalidades do empreendedorismo, do marketing digital e vão sentar muitas outras ainda, então estou muito feliz de poder estar aqui contigo. Maravilha, Lucão. Antes de mais nada, vamos agradecer aqui. Tem presente para você, meu caro. Bom, sempre é bom receber presentes. Vamos agradecer aqui a Eduz. Beleza. Mandou esse kit para o Lucas. Aqui a Eduz que está há 3 anos conosco, no Arrasta para Cima. Uma das maiores plataformas aí de meio de pagamento para infoprodutores, pessoal que mexe com educação. Você que tem livros, infoprodutos, cursos, ou você que vende mentorias, a Eduz é o lugar certo para você estar, beleza? E também queria agradecer, eu quero agradecer ao Hub 500, que cede toda essa estrutura aqui pra gente, onde a gente faz o podcast, eles que fazem um trabalho incrível aqui, nos recebem tão bem. O Lucas estava até elogiando eles agora, né? Então, obrigado. Sigam lá, @hub500sp. E também gostaria de agradecer a todo mundo que faz parte do movimento e vai estar lá em dezembro conosco, dia 2, 3, 4 de dezembro, tá o site aí. Assim que acabar, corre aqui embaixo, garanta no lote atual, não deixe para o próximo lote o ingresso do Arrasta. Lucão, cara, Bora. Que prazer te receber aqui. Quero te perguntar a primeira coisa, quem é Lucas Reis? Muito bem. Lucas Reis. Reis, sem o izinho, né? Se tivesse o Reis mesmo, seria herdeiro da família Reis. Ah, eu achei que você vendia mostarda, Ketchup, maionese. ketchup, não. Não. Eu treino líderes, formo líderes. Mas Lucas Reis é pai do Joaquim e do Emanuel, casado com a Mirella de Vila, filho do Nelson e da Geni. Sou paranaense, hoje estou com 35 anos, daqui a pouquinho, dentro de 2 meses, daqui a pouquinho não, né? Dentro de 2 meses faço 36 anos. Sou formado em administração de empresas, sou professor também de MBA na área de liderança e desde 2016, Diego, eu empreendo na área de desenvolvimento de líderes. Rodando o Brasil aí também, me consagrando esse ano como palestrante internacional também, Uau. levando liderança aí para as nações. Eu me modelo muito no John Maxwell. Não sei se vocês conhecem o John Maxwell, um dos maiores treinadores líderes aí que eu considero. Comecei em 2011 a aprender sobre liderança com ele, quando eu fui promovido a uma posição de liderança lá em 2011 e descobri que eu não sabia liderar, não tinha a mínima habilidade para liderar, principalmente por ser um perfil mais intrínseco. E aí eu me descobri que se eu passei por aquela dor, muitas outras pessoas poderiam estar passando, de subir na posição de liderança, mas não ter sido preparado para a função em si. E aí investi tempo, investi financeiro, muito financeiro e muito tempo para aprender sobre isso. E John Maxwell, citando ele, né, ele tem uma frase que diz: tudo começa e tudo termina em liderança. E a partir de uma leitura de um livro dele, comecei a me apaixonar mais pelo tema e desde 2016 pedi demissão do banco onde trabalhava, no Bradesco, para seguir aí a minha trajetória de desenvolvimento de liderança. Uau, que fantástico, cara. Que frase fantástica. Eu não conhecia, não. E você começou esse movimento em 2016. De 2016 até hoje, quantos líderes você já treinou, cara? Ótimo. Tenho rodado aí o Brasil, como falei, em pequenas, médias e grandes empresas, somando aí mais de 1.000 líderes treinados. Uau. Isso em processos individuais e processos também em atendimento a empresas. Desde grupos. mundo corporativo até líderes da sua própria empresa, empreendedores, né? Exato. Empreendedores que iniciam a empresa, mas não têm habilidade de liderança. Eu costumo dizer que eu levo 2 tipos de know-how para os empreendedores. Sair do empreendedorismo orgânico para o estratégico. O que eu quero dizer com empreendedorismo orgânico? Tem muitos empresários que levam a sua empresa como se fosse na fotossíntese, eu costumo usar a analogia, né? A grama, por exemplo, aí os vegetais, eles iniciam esperando o sol e a chuva naturalmente para crescer. E tem muitos empreendedores que fazem o mesmo, abrem as portas da empresa e ficam lá sentados esperando os clientes, mas não tem estratégia nenhuma. Então ele pode até no início ser orgânico, mas depois ele precisa ir para o estratégico. E o meu papel é levar esses líderes, esses empreendedores para o pensamento e para, de fato, uma maturidade estratégica. E saindo de uma mentalidade apenas empreendedora para uma mentalidade empresarial. Então, o meu foco é desenvolver essa mentalidade mesmo em líderes, empresários, empreendedores que estão começando a sua empresa ou já têm a empresa já com certo tempo, mas nunca foi para o estratégico, nunca liderou, de fato, a sua empresa. E também para profissionais que já estão dentro de organizações, são CLT, enfim, e exercem cargos de liderança nas organizações. Uau. E o que precisa, cara, para um líder ter sucesso? Para ele fazer uma liderança de sucesso? Primeiro de tudo, a base, né? Tem uma frase do... Quem que citou essa frase? De Hook, fundador da Visa Cards, inclusive escreveu um livro fantástico chamado Nascimento da Era Caórdica, onde ele conta toda a trajetória dele, onde ele teve um insight para criar a Visa Cartões. E ele comenta que depois do caos vem a ordem.
Mas uma frase que ele cita no livro é humanamente impossível liderar outras pessoas sem antes liderar a si próprio primeiro. E eu lembro que ele conta uma cena no livro que ele trabalhava num banco, né? Enfim, ele era bancário, com 30 e poucos anos de Hulk, ele era estagiário em um banco. E aí aconteceu uma cena, eu fui bancário, eu sei como é isso, né? Trabalhei no caixa do banco e muitas vezes dava furo de caixa. E ia nós lá procurar de onde veio esse furo de caixa. Em alguns momentos até revirando o lixo ali do caixa para ver se não tinha caído um envelope, alguma cédula ali dentro. E de Hulk cita que ele foi obrigado a descer lá no estacionamento, no banco que ele trabalhava, para revirar o lixo que tinha lá para ver se ele conseguia achar um furo de caixa na agência que ele trabalhava a pedido da sua gestora. E naquele momento ele estava com uma raiva tão grande que ele pensava, poxa, eu com 30 e poucos anos estou aqui revirando lixo. E aí ele percebeu que ele estava ali não por falta de conhecimento, por falta de habilidade, porque ele tinha trabalhado já em muitos outros bancos, mas por falta de autogestão, por falta de autoliderança. E ele percebeu que ele precisava começar a liderar ele mesmo para conseguir ter sucesso. E a partir dali ele começou um processo de autoliderança, se conhecer mais e, de fato, tomar decisões mais assertivas, e aí fundou a Visa Cartões. Então, respondendo a sua pergunta, para o líder começar a ter êxito, ter sucesso, precisa, de fato, liderar a si próprio, se autoconhecer, entender seus talentos, seus desafios comportamentais e, claro, ter muita disciplina. Que incrível, cara. Você falou de disciplina agora. Qual que é o papel da disciplina dentro da liderança, né? Primeiro de tudo, trazer autoridade moral para o líder, né? Tem muitos líderes aí que não têm congruência, falam A, mas fazem B. Querem que a equipe seja disciplinada, mas ele não é disciplinado. Querem que a equipe tenha gestão do seu dia a dia, mas ele não faz a autogestão dos seus próprios compromissos. Está sempre remarcando ou cancelando compromissos com a equipe por ter o poder para isso, né? Eu posso remarcar ou cancelar. Então, a disciplina no processo da liderança tem muito a ver com a criação da autoridade moral do líder. O líder fala, ele executa primeiro. A liderança pelo exemplo. E quando a gente fala em disciplina, o líder tem que ter disciplina com dois vieses, né? Resultados e com as pessoas. E, às vezes, se o líder está disciplinado com o resultado, mas não está disciplinado com o tempo, com as pessoas, ele acaba negligenciando uma das faces importantíssimas da liderança. Então, a disciplina, em primeiro ponto, é para trazer autoridade moral para o líder, ele ser exemplo para a equipe mesmo e, de fato, fazer com que ele priorize os pontos essenciais da liderança. Primeiro, pessoas, ser disciplinado com elas, ter uma agenda de liderança com essas pessoas, para ouvi-las, para entendê-las, para dar feedback. Tem um grande gestor, né, Jim Collins, um dos maiores especialistas em gestão a nível mundial, ele comenta que o líder dar feedback ano a ano é uma questão de escolha, é uma questão de obrigação do líder. Então, o líder precisa ser disciplinado com isso, mas também ele precisa ser disciplinado com os resultados que ele cria para a organização. E como que eu crio resultados? Tendo processos, tendo um planejamento, e eu preciso ter disciplina para seguir o que foi planejado. Uau! Incrível, cara. Para mim, assim, disciplina e constância são fatores assim primordiais, né? A gente estava falando sobre o podcast, né? Constância de gravação, de postagens e de tudo mais. O que você acha dentro da nossa atualidade, né? O líder precisa ser constante, ele precisa liderar pelo exemplo, ele precisa ter vários pontos. Mas a gente no dia a dia encontra muita dificuldade de ser constante, liderar pelos pontos. A gente recebe um bombardeio de informações. Então, como se blindar disso para ser o máximo constante, congruente possível? Ótimo. Primeiro de tudo, ter uma agenda de liderança mesmo, né, Diego? O que acontece muitas vezes, como eu citei agora há pouco, o líder orgânico, que vai liderando conforme o líder bombeiro também, né, que vai apagando incêndio. Hoje eu vi uma postagem no Instagram, onde tinha lá um especialista em gestão, que ele colocou a principal ferramenta do líder sem planejamento, um extintor. Ou seja, porque está sempre apagando incêndio. Então, para o líder ser constante e disciplinado, ele precisa, de fato, ter uma agenda de liderança. E quando a gente fala em ter uma agenda de liderança, Diego, não é só entender o processo, o plano em si. Eu preciso valorizar aquilo. Ou seja, olhar para aquilo e falar, isso é importante para que eu tenha resultados. Porque se eu não valorizo, eu não coloco na minha agenda. Tem um grande livro, também vou citar alguns livros aqui, que eu já li alguns sobre liderança, né, desde 2011, estudando sobre isso. Pipeline da liderança, do Rancharan. E o Rancharan, ele traz como base para eu conseguir, de fato, ser um líder efetivo, eu valorizar algumas coisas que antes, como colaborador individual, como funcionário de uma empresa, como vendedor, talvez, eu não precisava valorizar. Porque como colaborador individual, eu valorizo o meu resultado. Quando eu subo para a liderança, eu preciso valorizar o resultado do grupo. Ele tem uma frase que diz o seguinte, que faz muito sentido para mim. Se você quer saber o que a pessoa valoriza, olhe para a agenda dela. O que ela valoriza está na agenda dela. Não quer dizer que ela tem que ter uma agenda formal, mas é o que ela está fazendo no dia a dia dela. Então, para o líder ter constância, ter uma disciplina de fato e mostrar o que ele valoriza, ele precisa ter uma agenda de liderança
efetiva. Esse é o primeiro passo. Você me fez pensar uma coisa, né? Quer saber o que uma pessoa valoriza? Olhe o buscar do Instagram dela. Olhe o buscar no Instagram dela. Ali tem um monte de coisa que ela valoriza e ela busca, né? É verdade. Tá no radar dela, né? Tá no radar ali, tá no pipeline. Às vezes o cara tá vendo uma casa, ele vai comprar uma casa, tá uma casa lá. Às vezes o cara valoriza a família, tem postagem de família. Às vezes o cara valoriza Deus, tem postagens ali do meio cristão que ele vive. Então, assim, tem... Você me deu um insight poderoso agora, assim, né? Ó, vamos trabalhar junto? Vamos, abre o teu buscar Vamos aí. ver que você acompanha no dia a dia. Permite eu ver? Legal, muito bom. Eu até usando essa tua colocação, logo depois que iniciou a pandemia, eu atendi algumas redes de supermercados, grandes redes, né, que tinha 3, 4 filiais paradas aí. Inclusive, conheci o Acre atendendo uma grande rede de supermercado, presencialmente fui para lá. E eu acompanhei que muitas dessas redes de supermercados estavam implementando ali as vendas digitais, né? Enfim, implementando esse mundo digital, algo que eles não tinham antes. E aí eles comentavam comigo, Lucas, a gente está com muita dificuldade para conseguir organizar isso. E eu perguntava sempre, quem está liderando essa frente? Nós pegamos alguém que já era da empresa há tanto tempo, que já tinha uma expertise e tudo mais. E aí eu perguntei, você já olhou quantos aplicativos essa pessoa usa? Já observou qual que é a mentalidade digital dessa pessoa? E eles começaram a observar que, realmente, as pessoas que eles estavam colocando para liderar não tinham mentalidade digital. Eram muito conservadores, estavam muito no físico ainda. Por isso que estavam tendo desafios. Então, usando essa tua colocação, quer saber o que a pessoa valoriza? Olhe para o Instagram dela. Quer saber se uma pessoa tem essa expertise? Olhe, de fato, para aquilo que ela usa relacionado àquele contexto que você quer aprimorar ou quer colocar na tua empresa, na tua organização. Às vezes, está colocando uma pessoa que tem um pensamento físico para liderar um movimento digital, por exemplo. Aí vai ter um grande desafio. Ou prepara ela, ou você, de fato, traz alguém que já está preparado com essa mentalidade. Então, isso é muito, muito importante. Como que a pessoa ela descobre que ela é um mau líder, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou bom e não sei o que lá, tem uma série de problemas e não se dá conta disso. Quais são os pontos ali de um mau líder? Muito bem. Eu costumo fazer analogia quando eu vou num médico fazer um check-up, né? Enfim, para saber como é que está a minha saúde, como que eu sei que a minha saúde está indo bem ou está indo mal? Olhando para os indicadores, olhando para os índices ali. Ou seja, se você quer saber se você é um mau líder ou se está com pessoas liderando a tua empresa que não estão preparadas para isso, olhe 2 indicadores. Resultados numéricos e resultados em relação ao clima organizacional da empresa, que tem a ver com a percepção das pessoas que são lideradas por ele ou por ela. Enfim, 2 indicadores, números e clima organizacional das pessoas. Como que eu meço esse clima organizacional? Tem várias pesquisas, tem vários indicadores, inclusive quem precisar de apoio com isso, eu tenho sistemas para fazer isso, diagnóstico para fazer isso, para saber como é que está o clima organizacional. Então são ferramentas já hoje de inteligência artificial, com algoritmos, pesquisas, indicadores que vão levantando, identificando realmente como que está o clima dentro da empresa. Uma ferramenta que eu uso nos meus processos também é o feedback 360 graus, onde o líder recebe um questionário, ele se autoavalia, os superiores dele avaliam ele também e toda a base também faz a avaliação. Então tem uma visão 360 graus do líder relacionada a comportamento, a estratégia, a clareza dos resultados, enfim, 4 pilares essenciais da liderança, onde eu aplico isso e sai um diagnóstico bem claro na visão do líder. E é bacana, Diego, que sai a comparação, como o líder se vê e como todo o contexto ali à volta dele observa a liderança dele também. Pô, que legal. Quero ser o líder dentro da minha casa. Tem algum ponto, alguma dica que você pode dar ou só fala de negócios? Não, tem também, né? A liderança começa, inclusive, né? Um dos grandes livros que fala sobre disciplina é Comece Arrumando a Sua Cama, escrito por um grande general dos Estados Unidos, né? Marinha Americana, se não me engano. Então, comece arrumando a sua cama. Comece por dentro de casa. Antes de querer dominar o mundo, veja como é que está a liderança dentro da sua casa. É algo que eu me preocupo muito. E às vezes até me cobro muito. Eu sou pai de 2 meninos, como eu comentei, né, do Joaquim e do Emanuel. Então nós temos que ser exemplo dentro da nossa casa. Hoje nós observamos muito no digital, muito questionado isso, pessoas que mostram uma face dentro do digital, mas no lado pessoal não é de fato aquilo. Então, sim, precisamos liderar o nosso movimento interno dentro da nossa casa, sendo exemplo para os nossos filhos. Talvez seja pai ou seja mãe, esteja acompanhando aqui, como você tem sido exemplo para o teu filho hoje dentro de casa, como você tem conduzindo os movimentos internos dentro de casa. Uma coisa que eu aprendi muito tenha pelo menos uma refeição por dia com a sua família. Se você não está tendo tempo para almoçar, ou para tomar café, ou para jantar com a sua família, com seus filhos na mesa, ou se você não tem filho ou filha ainda, com seu parceiro, com sua parceira, com seu esposo ou esposa, dedique um tempo para isso. Porque é na mesa que a comunhão acontece. Eu até cito muito os podcasts, né? Podcast é feito em mesa.
Então, quantos diálogos, quantas coisas são construídas dentro de um podcast como esse? Porque é na mesa que a comunhão acontece. Então, respondendo a tua pergunta, sim, eu preciso começar um movimento de liderança dentro da minha casa. Uau! Cara, não tem como a gente falar de liderança sem falar de uma figura icônica da nossa história chamada Jesus Cristo, né? Um dos temas ali, uma das bases que a gente tem no Arrasta Pra Cima é a espiritualidade, além do marketing do empreendedorismo, espiritualidade. Como que você vê essa liderança espiritual que aconteceu aqui? Incrível. Usando Jesus Cristo como exemplo, claro, nós podemos pensar ele como um homem que pisou na terra e foi um grande líder, de fato. Costumo dizer que Jesus ele tem ele ensinava através do amor, e isso eu levo muito em consideração. Eu fico muito chateado comigo mesmo, Diego, quando eu tenho algum momento de ira ou de raiva ali com os meus filhos, por exemplo. Porque às vezes, sabe, como pai, a gente às vezes perde ali o fio da meada e acaba se estressando um pouquinho. E eu fico me cobrando muito. Eu penso, como Jesus conseguia liderar e ensinar tanto no amor? Eu preciso descobrir isso através dele. Então, Jesus ensina muito através da inteligência emocional, através da união dos diferentes, né? Às vezes a gente quer se afastar. Tem líder nas empresas que fala, mas aquele colaborador não tem jeito, desisto dele, não quero mais ele. Aí tem um estudo de Harvard que chama isso de síndrome do fracasso inevitável. O líder olha para o Diego e fala, não, Diego, já tentei, já fiz, desisto dele. O que vai acontecer? O Diego vai fracassar, porque não tem o apoio do líder. E Jesus ensina muito diferente disso. Aqueles que às vezes eu vejo que são os mais desafiadores para mim, para minha liderança, é com eles que eu tenho que estar mais tempo. É com eles que eu tenho que transformar. Aqueles que já estão caminhando comigo, torna o processo mais simples. Então, o líder realmente ele precisa olhar para essa liderança de Jesus Cristo e ver o que Jesus Cristo fazia com os diferentes. Ele se afastava? Não, ele se aproximava. Inclusive, tem até a passagem, né, do Jesus lá com a samaritana, com a mulher samaritana, no poço, onde o pessoal queria dar a volta para não passar pela cidade, mas ele foi, não, aqui que eu tenho que passar. Ali tem alguma coisa, algum propósito para mim. Aí encontrou a mulher tirando água do poço, sentou com ela e tudo mais e conversou. O que ele fez naquele momento? Ele foi se aproximar daqueles que eram julgados como diferentes, para entender, e é uma frase que ele fala, né? Não é os doentes que precisam de mim. Desculpa, não são os saudáveis que precisam de mim, são os doentes. Então é com eles que eu preciso caminhar, que eu preciso estar. Não quer dizer que as pessoas vão estar doentes na tua empresa, mas Jesus Cristo nos ensina, precisamos estar caminhando com aqueles que às vezes não conectam muito com a gente. Uau, que ensinamento, cara, que ensinamento. E deixa eu te perguntar uma coisa, quando a gente fala do Arrasta, né? Qual que foi o momento ali que você conectou com o movimento? Como que foi esse seu início, você descobriu o Arrasta ali no ano passado? Incrível, fui convidado pelo Jonas, né? O Jonas também um dos idealizadores do movimento Arrasta junto com você, que alugou o estádio, que tem toda essa história por trás. Então eu vim acompanhando muito o Jonas no Instagram, desde o movimento dele, e achei muito incrível esse movimento do estádio. E aí comecei a me conectar. E quando eu vi a edição do Arrasta 2021, eu fui interessado em vir não como palestrante. Como participante. Como participante no público plateia, ali, né? plateia. Então, como que eu faço para participar na plateia? E veio o convite, por que você não vem palestrar com a gente? Eu falei, caraca, que oportunidade incrível. E aí fui entender um pouquinho mais do movimento, entendi a causa por trás do Arrasta, entendi como seria toda essa entrega pós-Arrasta, fui pesquisar sobre isso e aí eu me conectei. E o Arrasta para Cima, de fato, tem essa causa social, né? E, de fato, vai lá, faz e mostra o que fez. Então, meu relacionamento com o Arrasta começou com esse movimento. Eu queria vir como plateia, para assistir os palestrantes. E aí surgiu a oportunidade de eu estar no palco, e hoje estou aqui, mais uma vez, vou participar da minha segunda edição, a terceira já do Arrasta, como palestrante. Pô, cara, é sensacional. E é muito legal essas histórias, né? As pessoas que já estão prontas, mas não se dão conta que estão prontas às vezes, né? E ali o Jonas identificou que você estava pronto e, de fato, né? Você tem muito conteúdo, muito estudo, é nítido isso. A gente pergunta uma coisa, você traz bibliografias e tudo mais. E como que foi ali aquele movimento? Estou no palco do Arrasta, várias pessoas me vendo presencialmente, milhares de pessoas vendo pela transmissão. Como que foi essa sensação para você? Foi incrível. O meu perfil, né, Diego, ele não é tanto de status, não é tanto de estrela de querer brilhar, né? Ele é mais intrínseco mesmo, mais observador. E quando eu subi naquele palco, eu falei, caraca, que responsabilidade, né? E eu via muito, o Arrasta para Cima, ele foi feito no palco, né, na sede lá de uma empresa que eu admirava muito, né, o acelerador empresarial, e sempre assistia às lives, falava, caraca, que legal que deve ser estar ali e tudo mais. E aí tive a oportunidade de estar no palco, que eu assistia sempre, através do meio digital ali, palestras, treinamentos acontecendo ali. Então, para mim, foi um marco na minha história. Enfim, era algo que eu buscava, que eu tinha como meta, como objetivo, falar de liderança para as nações. E comentei que eu fui
para Orlando mês passado, mês retrasado, palestrar no Congresso Plano Perfeito sobre liderança. E foi através do Arrasta. Então, eu ter tomado a decisão de estar no Arrasta para Cima, o ano passado, me abriu tantas outras portas que eu nem imaginava. Estar aqui hoje, por exemplo, no Arrasta Talks, é uma porta que foi aberta lá atrás. Então, foi uma das melhores decisões que eu tenho tomado como profissional e tenho certeza disso. Que legal, né, cara? Quantas portas, quantas coisas. Quando a gente olha assim, para o ecossistema do Arrasta, o próprio Plano Perfeito surgiu do Arrasta, né? E é um movimento gigantesco, incrível, que está ali tomando o mundo, né? Então, assim, é algo que a gente se orgulha muito e que a gente se coloca no nosso lugar, né? A gente nem tinha pretensão de incentivar ou movimentar ou conectar pessoas que fossem chegar tão longe. Então, o Arrasta realmente fica muito feliz com tudo isso. E na hora do 1 milhão ali, cara, quando a gente anunciou, conseguimos, batemos, porque ali gerou um movimento com uma causa muito específica de doar R$1 milhão para pessoas que a gente nem conhecia. Mas a gente estava nesse movimento. Como que foi ali? O mais incrível, Diego, foi o movimento de todo mundo. Foi um movimento individual. Todo mundo que estava naquele ecossistema saiu correndo atrás para conseguir doadores, para conseguir pessoas que iam contribuir com a causa. Inclusive minha esposa. Estava eu e minha esposa estava na plateia e ela fez um movimento dela tão incrível que eu olhava e falava, meu Deus. E teve uma cena bem interessante. Nós estávamos tomando um café em um dos dias e aí nós encontramos um grande influenciador aí, né, o Thiago Nigro, nessa cafeteria. E aí nós fomos, a minha esposa tomou coragem e falou, vou abordar ele também para ver se ele consegue fazer a doação. Mas aí, por um desencontro ali, acabamos não conseguindo. Mas a gente quase chegou para ele e falou, vamos fazer a doação também. Mas o movimento foi tão forte, todo mundo, Diego. Na hora que lançou 1 milhão, a gente estava na primeira fileira ali ainda, né? Enfim, acompanhando tudo, lembro agora como se fosse ontem. Então, nós tivemos uma alegria imensa. Por quê? Porque a gente viu que a gente fez parte daquilo também. Não só os palestrantes, mas toda a plateia fez um movimento tão forte que 1 milhão foi alcançado. Então, foi uma alegria muito grande. Uau, que incrível. E vocês chegaram a falar com o Nigro ou não? Chegamos a dar ali um toque nele e tudo Porque mais. você sabe que ele mandou um direct pro Arrasta, né? Eu acho que foi culpa de vocês. Eu não sei se ele mandou. Ele mandou, só que estava no meio do evento, a gente acabou não respondendo. Eu fui ver agora, recentemente. Inclusive, Thiago Nigro, queremos você aqui no Arrasta Talks e no Arrasta em dezembro. Muito bem, se o Thiago lembrar, lá num café em Alphaville, esperamos ele, eu acho que eu e minha esposa esperamos quase uns 30, 40 minutos até ele terminar o café dele, que nós vamos incomodar na mesa dele, ele saiu do café e a gente fez a abordagem. Thiago, estamos participando de um evento assim, se tiver interesse, tem hoje à tarde, vai conhecer. Aí ele comentou da agenda dele, que estava um pouco tumultuado e não ia poder participar. Mas a gente comentou da causa e tudo mais. Aí eu não sabia que ele tinha entrado em contato. Pô, que legal, ele mandou um direct lá no inbox do Arrasta, mas estava aquela loucura, evento, 3 dias e tal. A gente acabou. Foi no dia 14? Foi no último dia? Dia 14. Não lembro se foi. Né? Último dia. Foi no segundo ou terceiro dia que a gente comentou com 13, 14 e 15. Foi no segundo dia que ele mandou. Foi no segundo ele mandou no dia dia. 14. Perfeito. Não lembro qual dia foi, mas foi no segundo ou terceiro com dia. certeza foi vocês. Talvez. Que bom, legal ter sido essa ponte. Hein? Maravilha. E, cara, e aí beleza, doação de 1 milhão e tudo mais. E quando você viu depois a gente, fazendo a caravana, indo lá pra África, entregando as doações, mostrando o que foi feito com... Entregando não, né? Porque a gente mandou antes, mas assim, mostrando o que foi feito com as doações. Cara, incrível. Só fiquei triste por uma coisa, porque eu não pude estar junto com vocês, só por isso. Mas acompanhei todo o movimento que vocês fizeram, é incrível mesmo, né? Como vocês mesmos falam, quando a gente faz um movimento como esse, a gente mais recebe do que entrega. Então, a sensação de ter visualizado isso e ter participado efetivamente disso, eu sei que eu participei, com o meu tempo também, é imensurável. E a intenção também, é claro, nas próximas caravanas, é que eu, se minha esposa puder estar com a gente, até meus filhos, eu quero muito levar eles para tênis, assim, participarem de movimentos como esse, né? São pequenininhos ainda, o Joaquim vai fazer 5 anos e o Manuel vai fazer 3, mas eu já visualizo eles participando através do Arrasta. Eu vi que é tão possível ajudar, estar presente também, como antes eu não via. Então, o Arrasta me aproximou de algo assim. Vendo vocês lá, realmente tornou isso muito mais tangível. Tenho certeza que o que vem pela frente é muito maior. A 2023, a nossa meta é levar 50 pessoas para a África. Vou estar nessa. Vai dar certo. Vou estar nessa, cara. Meu irmão, vamos fazer uma análise agora baseada em liderança. Que pontos de liderança, que às vezes as pessoas identificam pontos que a gente de dentro nem vê. Que pontos de liderança ou que pontos que você trabalha que você enxerga no movimento do Arrasta ali? Cara, eu vejo que o Arrasta para Cima é um movimento. Imagina, vem à minha mente agora Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ele fez um movimento lá no Memorial Lincoln que levou mais de 200 mil pessoas lá para frente do memorial. E naquela época não tinha nem rede social, foi apenas o boca a boca ali. A história conta que várias pessoas vieram caminhando, né, das suas cidades até ali o Memorial Lincoln. Então, o que ele teve? Liderança.
Ele teve que liderar, ele foi um líder do seu movimento. E o Arrasta para Cima é isso também. O Arrasta para Cima está criando um movimento tão forte, e principalmente com uma causa social, uma causa solidária, que ele precisa, de fato, de líderes, assim como você. A gente estava conversando antes ali, o quanto você tem encabeçado, né? O poder que você tem, Diego, de conectar pessoas, conectar propósitos, está nítido através do Arrasta para Cima. Então, se eu falo em liderança e falo de causas como Arrasta, nenhuma causa grande, nenhum outro movimento grande foi feito sem, de fato, ter um líder que encabeçasse o movimento. Então, o Arrasta nos ensina como liderar, o Arrasta nos ensina o que é possível fazer, o Arrasta nos ensina o que o network, o que essa visão de conectar pessoas pode fazer, não por nós, não pela minha carreira, pela minha empresa, mas por quem está lá na África, por exemplo, que nem sabe que a gente está fazendo esse movimento aqui, esse podcast ou qualquer outro Arrasta, mas que vai saber depois, porque vai ser beneficiado lá na ponta com todo esse movimento. Então, não existe movimento igual Arrasta sem ter um líder à frente. A grande ponto agora que é levantar novos líderes, né? É levantar pessoas que realmente ocupem posições ali dentro da organização do Arrasta de liderança, porque um ponto assim, uma coisa é eu e o Jonas começar o movimento, a gente ter aquele movimento de liderança, a gente se ajudar ali para erguer algo. Outra coisa é o tamanho do Arrasta, que tem pontos que a gente já não consegue mais alcançar e chegar. Então, você falou de liderança, como levantar novos líderes dentro de um único alicerce? Primeiro de tudo, deixando claro o propósito, né? E conectando propósito e valores. Alinhamento de expectativas, alinhamento de propósito e valores. Porque tem muitas pessoas que veem um movimento como esse, admiram, se apaixonam e falam, quero fazer parte, mas aí quando a coisa vai se tornando, de fato, algo mais grande, aí não vai ter, de fato, aquela conexão, aquela entrega como pensou que faria. Então, o principal ponto de tudo é verificar se o propósito da pessoa está conectado realmente com o propósito da Arrasta. Assim é como qualquer empresa. Quantas empresas se frustram contratando pessoas hoje, mas observe que os valores daquela pessoa, o comportamento dela e até o tempo de entrega dela não estão compatíveis com o que a empresa espera. Então, para despertar novos líderes no Arrasta é verificar o propósito da pessoa, os valores, se conecta, se ela tem valor realmente de solidariedade, de cumprir um papel com a sociedade como um todo. Então, alinhando expectativas, valores, comportamentos e, claro, um grande líder se descobre em momentos de desafio, né? Então, dando responsabilidades para aquela pessoa também assumir e executar para ver o quanto ela está comprometida realmente com a entrega daquilo. Eu só descubro realmente se uma pessoa está comprometida dando responsabilidades para ela. Se ela assumiu a responsabilidade e entregou, quer dizer que ela está comprometida. Se ela não assumiu, não entregou? Não está comprometida. E está tudo bem. Vamos encontrar quem está comprometido. É isso aí. Cara, sensacional. Você deu uma dica agora valiosíssima. Virou uma chave aqui. Meu irmão, você é lá de Foz do Iguaçu. Vamos falar de empreendedorismo. Paranazão. Minha irmã mora ali do ladinho de Foz. E como que é o empreendedorismo ali na fronteira, né? A gente que tem um país tão vasto, tão diverso. Como que funciona esse empreendedorismo ali nesse ponto do Brasil? Incrível. Foz do Iguaçu é uma região trinacional, faz fronteira com a Argentina e com o Paraguai. Grande parte das mensalidades da minha faculdade que eu pagava vieram do Paraguai, né? Inclusive, meu primeiro emprego depois da minha formação, eu estagiava na Itaipu Nacional de 2007 a 2009, eu estagiei na Itaipu Nacional, uma das maiores elétricas do mundo, na parte administrativa. Me formei, acabou o estágio e aí eu fui buscar emprego. Aí o Paraguai me acolheu. Então, uma empresa, foi a primeira vez que eu assumi a liderança, foi numa empresa no Paraguai. Uma loja lá que trabalhava com vendas de roupas de luxo e tudo mais, ali que eu descobri a minha oportunidade para ser líder. Então, na região de Foz do Iguaçu, tem muitas oportunidades. Foi muito criticada, muito julgado pelo contrabando, enfim, por ser uma fronteira, mas Foz do Iguaçu é uma região muito próspera. Por ter as cataratas também, uma das 7 maravilhas da natureza, mundialmente falando, aí, é uma cidade muito próspera por ter essa fronteira também. E o quanto a conexão com o Paraguai, principalmente, com a Argentina nem tanto, mas com o Paraguai, na questão do empreendedorismo, muitas pessoas conseguiram empreender e construir ali grandes impérios devido a essa fronteira com o Paraguai. Uau, fantástico, cara. E como que foi para você ali liderar numa empresa de outro país, com uma outra linguagem? Como que foi essa experiência na sua vida? Incrível. Até o espanhol ali eu tive a oportunidade de desenvolver na prática, né, com as pessoas que eu liderava. Mais de 90% da minha equipe era paraguaia, de uma cultura diferente. Então, entender de uma cultura realmente que é diferente da nossa, como liderar essas pessoas, desde a linguagem, desde a comunicação, desde o acompanhamento, foi totalmente diferente. Eu fui promovido à liderança, eu era vendedor, eu vendia ternos nessa época, né? Ternos de grandes marcas, a Menegildo Zegna, Armani.
E aí eu deixava tão organizado o meu setor, assim, Diego, dava um tanto carinho, que aí fui promovido à liderança não por ser o melhor vendedor, mas pelo zelo que eu tinha ali, como eu cuidava das coisas, de cada cliente que chegava à minha disposição também para estar junto sempre ali. E aí eu fui promovido à liderança. Aí eu fui promovido para a liderança de uma grande equipe de uma pessoa. E aí para um setor, claro, né, que não era um dos melhores. Mas eu tinha a responsabilidade de fazer aquele setor crescer. E aí muitas pessoas reclamam, né, quando são colocadas em cenários como esse. Mas também me colocou no pior lugar. Não, é ali que você está sendo colocado para ser testado, para ver o quanto realmente você tem flexibilidade, resiliência, o quanto você consegue transformar aquele local. Então, naquele setor, eu ganhei uma pessoa, conseguimos a aumentar as vendas, aumentar a lucratividade e tudo mais, a destaque para aquele setor, e acabei liderando em uma equipe de 24 pessoas. 20 dessas pessoas eram paraguaias. E como trazer nessa comunicação, essa liderança para uma cultura diferente? O Paraguai em si ele tem uma força muito grande. O povo paraguaio é forte. E até se nós voltarmos na Guerra Brasil e Paraguai, o Brasil e o Paraguai tiveram um conflito muito grande, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas quando a gente olha para esse contexto, a gente observa o quanto o Paraguai realmente foi um país lutador. E a minha ex-sócia, né, Estela Centurion, uma pessoa que eu tenho muita gratidão, ela é paraguaia também, aprendi muito sobre a cultura paraguaia com ela. E liderando essas pessoas, eu comecei a observar que o quanto a gente tem possibilidade de liderar pessoas de culturas diferentes, mas não liderando pelo meu viés, mas entendendo que eu precisava conhecer a interpretação deles, o viés deles. Eu costumo dizer que um grande líder não é aquele que já assume a posição de liderança olhando de cima para baixo, mas aquele que vai de baixo para cima. Aquele que vai se submeter a muitas situações para conquistar a confiança das pessoas, para servir as pessoas, para aí conseguir, de fato, realmente liderá-las. Então, foi esse movimento que eu fiz. Eu me submeti, eu aprendi com as pessoas, eu caminhava do jeito delas, até ganhar confiança para ir implementando o meu jeito de fazer. E aí, quando a confiança foi conquistada, as pessoas entendiam que eu tinha uma boa intenção por trás e caminhavam comigo. Mas se não tivesse feito esse movimento de baixo para cima, começando de cima para baixo, talvez não teria tido o êxito como eu tive. Uau, que incrível, cara. E deixa eu te perguntar uma coisa. Liderar, ele é uma linha tênue, né? Entre você mandar, você exigir, você obrigar e você cuidar, né? Como equilibrar essa linha tênue? Muito bem. Primeiro de tudo, vendo o comportamento. Né? Tem pessoas que têm um comportamento mais de autoritarismo mesmo, né? De uma liderança mais autoritária. Tem pessoas que têm uma liderança mais passiva, às vezes mais democrática, de ouvir mais do que impor. Então, primeiro de tudo, conhecendo qual é o teu perfil comportamental. A tua tendência é mais liderar pelo poder, pela autoridade, ou você tem uma liderança um pouco mais flexível, mais democrática, que pode ir nos dois extremos, né? Nenhum melhor que o outro. A verdadeira liderança, na minha visão, é uma liderança situacional, que entende a situação e lidera conforme a situação exige. Tem situações, por exemplo, eu costumo usar analogia. Imagine que você está num navio gigante e você vê um iceberg à frente. Se você tem uma liderança muito aberta, democrática, você vai sair perguntando para toda a tripulação, se vira para a esquerda e para a direita, o que acontece? Choca no iceberg. Nesse momento, você precisa ter uma liderança mais autoritária, mais decidida, ou vira para a esquerda ou vira para a direita. Então, dependendo do seu perfil, você tem uma tendência, você é enviesado a agir de uma determinada maneira. Mas não é pelo teu perfil que você tem que agir, é pela situação. Então, para encontrar um equilíbrio exato, é conhecer o teu perfil primeiramente. Conhecer o teu perfil, entender qual é o teu estilo de liderança, aí você começa a desenvolver um outro lado, um outro perfil que talvez seja necessário. Legal. Sei que tem pessoas que ficaram agora com a dúvida. Qual é o meu perfil? Quais são os perfis que existem? Como que a pessoa pode saber qual que é o perfil dela? Tem várias metodologias. A metodologia que eu uso nos meus processos é a metodologia DISC, né? Dominante, influente, conforme, estável. Então, dominante é aquele líder mais autoritário, aquele líder focado em resultados. Conforme é aquele perfil mais analista, mais intrínseco, mais crítico, mais observador. Planejador é um líder que mais serve as pessoas, mais ouvinte, mais democrático, que gosta de um plano, não faz nada se tiver um plano de ação bem feito, não tem tanta flexibilidade para mudanças. Tem o líder mais influente, que é o líder comunicadorzão, que gosta de estar conversando, se relacionando com as pessoas. Então, na metodologia que eu uso, tem 4 perfis predominantes. E todos nós, claro, temos os 4 perfis presentes, mas predominam 1, 2 ou 3 perfis que se destacam e determinam a nossa tendência comportamental. E quando eu conheço os perfis, principalmente o meu, eu costumo observar. Por exemplo, quando eu estou aqui no Arrasta Talks, eu estou mais um perfil mais comunicador. Então, eu tenho que adaptar o meu perfil. Meu perfil não é comunicador, meu perfil é planejador e conforme, né? Estável e analista. E aí, o meu perfil é mais tímido, mais fechado. Mas quando eu estou num momento de comunicação como esse, eu tenho que adaptar o meu perfil para um lado mais comunicador.
Se eu não fizer essa adaptação, aí talvez eu não consiga, de fato, atingir o objetivo que eu tinha. Então, nós temos que entender o nosso perfil e verificar qual que eu preciso entregar ou desenvolver para determinada situação. E tem algum perfil que sobressai sobre o outro na hora de liderar? Ou todos são iguais e têm suas particularidades? Tem perfis que têm talentos inatos já, né? São talentos naturais. Um dominante, por exemplo. Aquele perfil que já é mais pulso firme, mais autoritário. Provavelmente ele vai ter mais facilidade para iniciar um movimento de liderança. Mas de nada adianta eu iniciar um movimento de liderança se eu não fizer a manutenção de quem caminha comigo. Então, eu posso ser um bom líder, pulso firme, para determinar e começar um movimento, ser pioneiro de um movimento. Mas eu vou precisar de pessoas, então eu preciso desenvolver habilidades de relacionamento. Eu vou precisar de disciplina e organização, então eu preciso desenvolver habilidades ou ter pessoas que me complementam, por exemplo, para fazer plano de ação, para fazer uma estratégia organizacional, não simplesmente executar. Então, tem sim. Tem perfil, por exemplo, dominante, que tem talentos naturais, mas só esses talentos naturais não vão garantir o sucesso dele. Ou seja, todo perfil pode ser um grande líder. Legal. Cara, a gente sabe que a maioria das empresas ainda contratam por currículo e demitem por comportamento, né? Como que a pessoa ela pode melhorar? Você falou de perfis comportamentais e tudo mais, questão de relacionamento. Como que ela pode melhorar? Tem alguns atributos principais que ela pode olhar na hora de melhorar a questão de relacionamento interno dentro de uma empresa? Tem sim. Primeiro de tudo, voltando mais uma vez, citando isso, olhando o perfil padrão da pessoa, né? Como eu falei, tem pessoas que têm mais facilidade para gerar relações, tem pessoas que têm mais desafio. Eu tenho, por exemplo, um grande desafio para gerar network, para gerar relacionamento, eu sou mais observador. Então, primeiro olhando para o seu perfil, olhando para as suas dificuldades comportamentais, aonde tem barreiras ou até crenças que limitam a pessoa a fazer aquele movimento. Às vezes teve relações frustradas, ou às vezes teve ali colaboradores que não entregaram o que esperava e criou uma crença que todo mundo vai ser assim. Tem muitos empresários que falam para mim, Lucas, eu não consigo encontrar ninguém comprometido. As pessoas hoje não são comprometidas. E aí eu pergunto para ela, você é comprometido? Ela fala sim. E você é o quê? Você é uma pessoa? Ele fala sim. Então, ou seja, não é todo mundo. Se você é comprometido, não é generalizado isso. Tem algumas pessoas que são e algumas pessoas que não são comprometidas. Então, não posso enviesar e generalizar tudo, que todo mundo é igual. Então, o primeiro ponto é isso, entendendo também seu perfil, se você tem naturalidade para aquele movimento, se você precisa desenvolver competências para aquilo, e aí é conhecimento, prática e repetição. Uma coisa que fez muito sentido para mim, Diego, principalmente na pandemia em si, a minha empresa era totalmente presencial. Rodava o Brasil em pequenas, médias e grandes empresas. Então, a minha empresa, Diego, era 100% atendimentos presenciais. Rodava o Brasil em pequenas, médias e grandes empresas fazendo treinamentos presenciais. E aí veio, de fato, a pandemia, várias empresas fechadas, e a minha empresa foi impactada por isso. E aí tinha uma sala alugada, com móveis, com todo equipamento, uma estrutura para treinamentos. Tivemos que enxugar tudo, abraçar. E você dava treinamento nessa sala para quantas pessoas? Em média, aí, 20 a 30 pessoas, dependendo do número de participantes de cada empresa, também pessoas físicas, né, que procuravam para fazer o desenvolvimento ali de liderança. E aí aconteceu a pandemia, tínhamos que enxugar isso. E aí veio um movimento na minha cabeça. Eu falei, caraca, eu não sou bom em mundo digital. Eu preciso desenvolver essa musculatura. E como que eu desenvolvo a musculatura? Não é no físico que eu vou desenvolver musculatura por digital. Aí eu criei um movimento chamado Direto da Fonte, onde eu coloquei como meta, eu vou fazer 50 lives. E direto da fonte por quê? Porque eu vou trazer temáticas de livros, direto da fonte, que eu tinha lido, e também vou trazer especialistas em cada área. Então, a fonte vai ser esses especialistas. Então, eu falei, é esse cenário que eu vou desenvolver a minha habilidade para treinamentos digitais. E aí comecei a fazer, consegui chegar a 50 lives, todos os dias do meio-dia e 20 às 13h20. E muitas pessoas me criticavam, ainda questionavam, Lucas, esse horário não é bom, por que você está fazendo esse horário? Horário de almoço, estava começando muito o movimento do digital ali nas lives, não estava tão forte ainda. E eu costumo dizer que eu fui a primeira pessoa a fazer uma live com mais de 2 pessoas antes do Instagram liberar. Que eu fiz uma rodada, né, com alguns amigos meus, então entrava um, ficava 10 minutos, aí saía, aí entrava outro, aí saía, entrava outro. Eu fiz uma live com 4 empresários participando comigo. Mas o que eu quero dizer com isso, Diego? Eu criei o cenário. Eu precisava desenvolver essa musculatura. E eu descobri que para eu desenvolver essa musculatura, eu preciso criar o cenário intencionalmente. E tem muitos empreendedores, muitos empresários, muitos líderes que falam, eu tenho dificuldade para falar em público, eu tenho dificuldade de fazer um planejamento. Mas não está criando o cenário intencionalmente para desenvolver essa habilidade. Então é muito importante, se você tem alguma habilidade para ser desenvolvida, crie o cenário propositalmente para isso. Eu precisava desenvolver e levar minha empresa para o digital. O que eu fiz? Criei o cenário digital. Criei ali o Direto da Fonte, que foi um sucesso na minha visão, me posicionou muito bem. Depois disso, a minha empresa no digital aí cresceu. Hoje, inclusive, moro ali na região de Alphaville, atendendo praticamente 99% dos meus clientes no formato virtual. Mas crie o cenário. Você precisa criar o cenário para desenvolver a habilidade que você ainda não tem.
E como que foi essa mudança, cara? Você lá de Foz do Iguaçu, uma realidade, trabalhou no Paraguai, criou sua empresa, tinha um espaço de treinamento para 20 pessoas ali, que no mundo corporativo é um espaço grande, né? Para esses treinamentos de liderança que você dava. E aí você faz movimento, pega a tua família, 2 filhos, muda para Alphaville. Como que foi isso aí? Foi uma disruptura, né? Foi realmente uma ruptura, na verdade. Disruptura não, uma ruptura total. Foi através do Arrasta para Cima. Vim palestrar o ano passado através do Arrasta. Minha esposa veio comigo, vivenciamos esse ecossistema, essa energia que a região tem. Inclusive conheci você, uma das grandes responsáveis aí também pela minha vinda para cá, você e o Jonas, eu costumo dizer isso, que são os cabeças do Arrasta, né? E, cara, foi um movimento totalmente que não imaginávamos, né? A gente foi estruturando isso. Claro, como bons planejadores, eu e minha esposa também tem um perfil um pouco mais cauteloso, nós viemos procurar lugar, pesquisar escola para os nossos filhos, pesquisamos apartamentos, e aí então foi um processo de 3 a 4 meses, desde o Arrasta no passado, até que efetivamente fizemos a mudança. E quando a gente toma a decisão, né, tem uma frase do Tony Robbins que diz, não é só a condição que determina o seu destino, são as suas decisões. Então, muitas coisas não estão acontecendo na tua vida, talvez na tua empresa, na tua liderança, porque você não tomou a decisão, ainda está em cima do muro. E a partir do momento que você toma a decisão com fé, com certeza, não de que vai dar certo, mas com a certeza de que aquela decisão que você está tomando é para você tomar mesmo. Aí as coisas começam a acontecer. Então, nós conseguimos alugar nossa casa lá no Paraná rapidinho, não foi tão difícil de achar um inquilino para nossa casa, para o nosso imóvel. Não vendemos, claro, não fizemos de nada que nós tínhamos lá. Viemos aqui também com uma visão de que vamos ousar, vamos ter coragem, vamos conhecer pessoas e lugares novos. E como comentei para ti antes, no início aqui da nossa gravação, Deus tem sido tão bom com a gente, aberto tantas portas. Estar aqui hoje, como eu falei, é uma conquista para mim. Eu me sinto muito feliz de estar sentando nessa cadeira aqui contigo e tantas outras pessoas que já passaram e vão passar por aqui. Então, só foi ganho, só foi crescimento. E quando eu falo isso, não está relacionado a financeiro, dinheiro. Está relacionado à maturidade como pessoa. Eu costumo dizer que o tempo com os meus filhos aumentou muito depois que eu vim para cá. Uau! Eu tive um avanço tão grande na paternidade também, e até como esposo, como marido, saímos do conforto que nós tínhamos, toda a família por perto ali, enfim, deixamos nossa parentela realmente, amamos ele, estamos com ele sempre que possível, estamos indo para lá visitá-los e tudo mais, mas a gente teve que fazer uma ruptura total mesmo, e só tem nos agregado e nos ensinado muito. Cara, que legal, que felicidade. Parabéns por esse movimento, por estarem prontos, por aproveitarem, né? Eu falo muito sobre isso, né? Que o Arrasta é uma grande oportunidade. A oportunidade de você se preparar para algo grandioso, se preparar para doar, se preparar para investir, se preparar para doar seu tempo. E também é uma oportunidade porque ali, cara, ninguém que não é do bem vai estar num evento solidário. Exato. Então, o network que tem ali, ele é muito qualificado e eu cada vez mais... antes de fazer negócio, falando, você já foi em algum evento do Arrasta, ou no evento grande, ou nos pré-eventos e tal, você se conecta com esse ambiente, porque isso já é um grande balizador, né? Já é uma grande triagem aí, e um grande benefício que o Arrasta traz. E aí, cara, vindo para Alphaville, networking, né? Que delimitou ali para você a questão do networking nessa sua transição? Incrível. É muito importante também a gente entender a intenção por trás do network, né? Não é fazendo network. Network é diferente de amizade. Você começa através do network e depois você desenvolve uma amizade. Eu costumo dizer que com você eu estou desenvolvendo uma amizade. Uma amizade de confiança, uma amizade de admiração, acompanhando você, entendendo o seu trabalho, o seu processo. E o meu perfil, Diego, vamos falar de perfil comportamental um pouquinho mais, não é de relação. Eu tenho muita dificuldade de gerar network. Inclusive, nos eventos que eu participo, eu fico mais observando e, às vezes, até perco oportunidades por não ter, de fato, gerado network. Então, é algo que eu tenho desenvolvido. E tomando a decisão de estar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes que talvez eu nem conheço e que antes, para mim, eram referência. Por exemplo, vamos observar a Tati de Andela, por exemplo, que vai estar no Arrasta também. Vai estar aqui provavelmente também no Arrasta Talks. Segundo episódio do Arrasta Talks. Está disponível já no YouTube. Já está disponível no YouTube. Verdade. Acabando aqui, veja lá a Tati de Andela. Era uma referência para mim, eu acompanhava e falava, caraca, olha só, eu posso estar no mesmo espaço, no mesmo evento que ela. Por exemplo, Belino, tu comentou que vai estar aqui daqui a pouquinho, já dando um spoiler aí. Ricardo Belino, cara, é um cara que eu acompanhava já desde das lives que ele fazia com o Carlos Weiser, né? A sopa de pedras, enfim, muita da história dele eu acompanhava, eu admirava a trajetória empresarial dele. Falava, caramba, que bacana isso. Não que eu tenha acesso a ele como você tem. Inclusive, ele fez o prefácio do teu livro, né? Não, escrevemos um livro juntos. Escreveram um livro junto, foi só o prefácio. Ele é meu coautor. O plano B, então, foi coautoria com ele. Incrível. Mas não é chegando nesse nível, mas pelo menos no mesmo ambiente, no mesmo ecossistema que essas pessoas têm. Uma frase, né? Você está 2 ou 3 ou 4 pessoas, aquela pessoa que é referência para você. Então, o networking, para mim, nesse contexto, foi muito me aproximar e me colocar em ambientes onde essas pessoas estão.
para absorver e aprender com elas. Uma coisa que eu aprendi muito, levo muito em consideração, eu citei isso agora há pouco sobre liderança, nós precisamos aprender a nos submeter, a ser submissos a algumas coisas. E quando a gente aprende a ser submisso, a obedecer, a entender, a gente tem muitos ganhos. Então, network tem a ver com isso também. Às vezes, as pessoas querem chegar no network, já querendo mostrar, entregando tudo que tem, tudo que sabe, que são isso, que são aquilo. Não é bem assim, não. É você entender, conhecer as pessoas realmente e ver como que você pode agregar para aquela pessoa, não só receber. Então, isso é muito importante. Maravilhoso. Lucão, você falou tanto de livro, a importância de ler foi algo fundamental na tua vida, cara? Total, total. Toda habilidade que eu desenvolvi, eu acredito, foi através de alguma coisa que eu li. E lendo aquilo, aí, claro, depois eu fui buscar formações vivenciais, práticas e colocar em prática também aquilo que eu apliquei na minha liderança quando fui líder lá atrás e na liderança que eu exerço hoje. Mas a leitura foi essencial para mim, Diego. E eu sou um grande amante de livros, né? Principalmente sobre liderança. Então, às vezes eu leio uma frase lá, caraca, muda totalmente o meu ponto de vista, a minha visão, já fico totalmente empolgado e motivado. Então, tem algo que me inspira muito e me motiva, é ler páginas de livros e ver uma frase ou outra que mexe com o meu mindset, né? Muda o meu mindset. Então, em resumo, fez toda a diferença para mim. E que livro você recomendaria para as pessoas lerem? Fala um livro aí que você fala assim, cara, esse livro vocês não podem deixar de ler. Incrível. Ontem foi postado no meu Instagram, lucasreins.oficial, 5 livros que todo líder deve ler. Lá eu cito Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que foi um livro incrível que eu li. O Coach de $1 trilhão, que conta a história do Bill Campbell. Tem 2 líderes que eu me modelo, que eu já citei, John Maxwell, um, e Bill Campbell é outro. Eu costumo dizer que a visão que eu tenho é quando eu tiver grisalho, já com meus 65 anos, o Joaquim e o Manuel, meus 2 filhos, se vier o terceiro, que seja também, mas eles entregando uma plaquinha para mim como uma pessoa que transformou vários líderes a nível global. Então, essa visualização que eu tenho, eu lá recebendo uma condecoração nas mãos dos meus filhos, a minha esposa sentada na plateia observando, eu sendo reconhecido por isso. E Bill Campbell é um líder que me espelha, que eu espelho muito, que me modelo muito. Ele não está mais entre a gente, né? Mas ele tem um livro que foi contada a história dele, chamado Coach de $1 trilhão, escrito pelo Eric Schmidt também, que é um dos CEOs do Google e tudo mais, e conta a história dele, como ele foi importante para o Google atingir $1 trilhão de valor de mercado e tudo mais. Então, esse é um livro também, o Coach de $1 trilhão. Outro livro que é incrível também é do John Doerr, que é um dos primeiros investidores do Google, que chama-se Avalie o que Importa, é um livro incrível. Tem outro livro do Rancharan também, que é O que o CEO quer que você saiba. Tem o livro de ouro da liderança de John Maxwell, tem as 21 leis irrefutáveis da liderança de John Maxwell também. O Monge Executivo foi um dos primeiros livros que eu li também, nessa faculdade, né, de administração que eu fiz. A gente ouvia falar desse livro. Mas, enfim, tem tantos outros. E aí, trazendo para um contexto mais atual, tem Startup Enxuta, tem a Dicotomia da Liderança. Enfim, tem vários livros aí que falam sobre liderança. E logo, logo vai ter ainda um grande treinador de líderes chamado Lucas Reins, que vocês vão comprar, eu tenho certeza. E com a ajuda de vocês será best-seller também. Incrível, cara, incrível. Lucão, cara, gratidão por estar conosco aqui no Arrasta Talks, por esse papo tão valioso, tão rico de informações, com tantas dicas boas de livro. Deixa um recado aí pro pessoal. Incrível. Tem uma frase que eu já citei aqui, tudo começa e tudo termina em liderança, do grande John Maxwell, saudoso John Maxwell. E o que essa frase quer dizer, Diego? Você pode ter uma empresa, você pode ter um movimento, você pode ter, enfim, ideias, mas se você não liderar, você de fato não vai ter uma sustentabilidade para o teu negócio ou para a tua ideia. E liderança tem a ver com o quê? Isso que você está fazendo. Unir pessoas para um propósito, para alcançar um resultado. Tem uma frase que diz, liderança é fazer com que as pessoas alcancem o resultado da maneira certa. Isso do Vincent Falcone, né? Um dos grandes também referências de liderança a nível Brasil. Então, se você quer iniciar um movimento, lembre-se que você vai precisar saber liderar, porque sozinho você não consegue nada. E para conseguir engajar pessoas, você precisa de fato ser um líder do seu movimento. E você, Diego, está sendo um grande líder por Arrasta para Cima e sou muito honrado de poder estar somando com esse movimento. Obrigado, meu irmão. Obrigadão, viu, cara? Que gratidão, que honra ter você aqui. E estamos finalizando mais um Arrasta Talks, hoje com Lucas Reins, não é Heinz. Lucas Reins. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores aqui, a Eduz, que está conosco. Eduz, que é uma das maiores plataformas aí de meio de pagamento para infoprodutores. Obrigado, Eduz. Quero agradecer aqui também ao Hub 500, que nos cede essa estrutura maravilhosa. Sigam aí, @Hub500SP. E quero deixar esse convite especial para você estar no Arrasta conosco, acompanhar aí todas as informações, www.arrastaparacima.com.br, vai estar aparecendo na tela e vai ter o link aí embaixo, é só você correr ali e clicar. Valeu? É isso aí, até o próximo Arrasta Talks e arrasta para cima. Arrasta para cima. Valeu. Até mais.